Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa live Como Iluminar o Seu Mês, para a gente falar sobre o mês de Touro. A gente está nos primeiros dias do mês de Touro, que entrou na semana passada, e a gente conseguiu se encontrar agora para fazermos a live, entender qual que é a consciência desse mês. Minha mãe vai entrar, como sempre, a gente faz a live juntas. Minha mãe, para quem não sabe, a Thalita é astróloga cabalística, então ela vai trazer toda a visão espiritual cabalística para o mês de Touro e eu vou trazendo outros ensinamentos cabalísticos para que a gente possa realmente entender qual é a consciência desse mês, como a gente pode aproveitar ao máximo esse mês, quais são os obstáculos, o que a gente precisa fazer para superar esses obstáculos e revelar toda a luz deste mês de Touro. Então, que bom estar com vocês aqui. E, eu não posso deixar de falar, Miriam, I love you and miss you. Uma amiga minha que não é brasileira que entrou aqui. Não podia deixar de mandar um abraço enorme para ela. Que bom, que bom. Beijos para o Daniel. Então, vamos lá, gente. Eu só vou escrever aqui, então, Como iluminar o seu mês. Vamos falar sobre a lua nova de Touro. Opa! E aí já vou entrar com a minha mãe pra gente começar. Cadê? Pronto, maravilha. Agora lá vamos nós. Cadê? Aí! Olá! Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E você? Tudo ótimo também. Que Tudo bom! maravilhoso. Melhor Quanto agora. tempo, né? Estávamos juntas ontem no Dia das Mães, um dia tão especial. Muito E aqui especial. estamos de novo. Ai, que coisa boa, né? Porque nunca é demais. Jamais. É, que bom. Mãe, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Suas lives, as nossas lives juntas, sempre que você vem, são lives inspiradoras. Todo mundo sempre manda mensagem, que adora quando a gente faz live juntas. Então, aproveitar esse momento de Dia das Mães para te agradecer mais uma vez, te agradecer por estar sempre aqui com a gente. Que eu já te agradeci pela minha vida e por tudo que você me ensina todos os dias, né? Ontem. Então, passando aqui para a nossa live também, muito obrigada por compartilhar sempre seus conhecimentos com a gente. Ai, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um momento assim de muita alegria do meu mês. Eu espero ansiosamente por esse dia que a gente vai poder juntas aqui, né, compartilhar um pouco de consciência, de energia, né, convidar as pessoas a refletirem sobre questões que a gente também vai refletir ao longo do mês, né? Claro. Então, é sempre muito prazeroso poder compartilhar, trocar essas ideias com vocês aqui. Obrigada pelo convite e retribuo também, né? Assim, se eu sou mãe, é graças a você ter me escolhido. Então, muito obrigada. Uma grande honra ser sua mãe. É uma honra recíproca, com certeza. Ô mãe, sabe o que eu ia te falar? Dá para você colocar a sua câmera um pouquinho mais para baixo para a gente ver melhor o seu rosto? Claro. Porque eu tô achando que seu queixo tá muito perto do fim. E agora? Eu acho que o pessoal vai te ver. Desce um pouquinho mais, tinha ficado Assim? melhor. Eu vou ter Aí. que mexer aqui na luz, porque tá caindo um pouquinho, tá bom? Então, vou mexer aqui no... Tá, eu vou falando então, Isso, vai. começando aqui. Gente, a gente entrou então no mês de Touro. Fazem poucos dias que a gente tá quinto dia de Touro, sexto dia de Touro, alguma coisa assim, né? A gente entrou dia 8. 9, 10, 11, 12. Hoje é dia 13, que já hoje é Hoje já 14 já, na verdade, né? 14. Porque o
dia cabalístico começa no pôr do sol, hoje já é dia 14, então 8 a gente está no dia 6 de ar já. Hoje é dia 13. É, que já entrou. Bom, dia 13 até o pôr do sol. Enfim, aqui na Cabalá os dias também são um pouquinho diferentes, né? Eles começam no pôr do sol, acabam no pôr do sol. Mas hoje, dia 13 do Gregoriano, amanhã, dia 14. Então, a gente está nos primeiros dias de Touro e a gente costuma fazer logo quando entra a lua nova, mas a gente não conseguiu, porque tínhamos outros compromissos aqui já agendados, a gente não conseguiu estar aqui com vocês, mas a gente fez questão de estar juntos no comecinho do mês para a gente entender então, quais são as oportunidades, qual é a energia disponível de Touro, como é que a gente acessa essa energia, qual é o nosso trabalho espiritual. Então, esse dia ele é muito poderoso no calendário cabalístico. Há milhares de anos, os cabalistas se unem, se juntam para estudar sobre a energia do mês, logo no início do mês, exatamente porque tem uma energia muito especial. E mais do que você simplesmente estudar sozinho, a gente estar juntos também é uma prática cabalística, estudarmos juntos sobre a energia do mês. E os cabalistas explicam que quando a gente faz isso, nós expandimos a capacidade de compreensão espiritual que a gente tem sobre o mês. Então, é uma forma da gente se ajudar a elevar a consciência juntos. Então, por isso estamos aqui, né, mãe? Exato. É como uma semente, né, que a gente planta de consciência, que é cultivada e desenvolvida ao longo do mês. Né? Acho que uma coisa que é muito preciosa é a gente lembrar que cada mês a gente recebe um pacote, como se fosse um pacote, um combo de energias muito específicas a serem trabalhadas naquele mês. Mês que vem, a gente entra em Gêmeos. Aí em Gêmeos a gente vai cuidar de outras questões da nossa vida. Depois é Câncer. Aí tem novas oportunidades para a gente trabalhar. Então, quando a gente não se conscientiza no começo do mês, o que acontece? Não acontece nada. A gente, né, segue a nossa vida. Só que a gente deixa escapar algumas oportunidades que é só naquele mês. E não só isso, cada mês de cada ano tem uma configuração de céu específica. Então, o que a gente está podendo, a gente vai poder trabalhar da energia de Touro esse ano, o ano que vem vai ser de outro jeito. A gente vai poder de novo trabalhar a energia de Touro, mas sobre outras perspectivas, tá? Então, é por isso que esse é um momento assim tão importante, tão poderoso mesmo, tá bom? Com certeza. Mãe, eu vou te perguntar uma coisa rapidinho, se você consegue também deixar mais clara a sua imagem, porque eu não sei se a sua luz do ring light está muito baixa, mas para mim a sua imagem está muito escura. Tá no máximo aqui, assim, de luz. Melhora? Sim, melhorou? Mas você mexeu na luz da ring light? Tô mexendo, Ó, assim. Ou assim? Acho que ela... Não sei, gente, tá tão difícil para mim enxergar. Eu acho que tá melhor um pouco, assim. Acho que melhorou. Assim? Você aumentou? Então, eu aumentei, Eu acho melhor. Quanto mais claro, melhor, porque senão fica a imagem depois fica escura. Tá no máximo da clareza aqui. Que bom. Tá ótimo. Perfeito, obrigada. Então. E uma coisa também interessante que eu queria compartilhar com vocês é que esse ano a gente teve 2 dias de lua nova. Por que 2 dias? Foi o dia 8 e o dia 9 de maio, porque a Cabala segue o calendário lunar. E os ciclos lunares, eles são diferentes, são um pouquinho mais curtos do que os ciclos solares. Então, a gente tem alguns anos que a gente chama de anos grávidos, né? Onde a gente tem algumas repetições. Então, por exemplo, a gente teve 2 meses de peixes e a gente tem 2 dias de lua nova da energia de Touro. Enfim, são acomodações energéticas, tem um porquê para isso ser dessa maneira, né? Mas quando a gente tem 2 dias da energia da lua nova, ela é mais forte, né? Tendo uma potência mais importante. Sim. E já falando para quem está chegando aqui, a gente vai falar muito hoje sobre cura de formas diferentes, porque os cabalistas, assim, o tema mais importante quando se fala do mês de Iyar, que é o mês de Touro no calendário cabalístico, é cura.
Agora, que isso significa? Que tipo de cura a gente está falando, né? É só cura física? Mas eu não tenho nenhum problema de saúde. Não, mas não é só sobre isso. A gente vai falar sobre cura em diversos níveis e a gente também vai entender essa cura também de uma visão espiritual. Todos nós que estamos aqui na Terra, nós temos coisas a serem curadas, ou seja, a gente tem um amadurecimento da nossa alma fundamental e necessário, tem aprendizados que a nossa alma veio ter nesse mundo, e a gente fala exatamente sobre essa perspectiva, né? Como alcançar mais um nível, como trazer mais cura emocional, espiritual, física, energética, mental, enfim, em todos os níveis para a nossa vida. Relacionamentos, dinheiro, saúde, por aí vai, né? Mesmo. Bom, Então você quer compartilhar com a gente uma visão geral sobre o mês de touro, o signo de touro, mãe? Sim, com certeza. Só lembrando algo que a gente fala todo mês, né, Yael? Independente do teu signo, né? A gente sabe que nós temos o nosso signo solar, o signo solar ele representa a essência da nossa alma, o sol ele é muito importante no nosso mapa, mas independente do seu signo solar, você vai sim ser afetado pela energia de touro, como eu acabei de falar agora há pouquinho, né? A cada mês a gente recebe uma oportunidade para trabalhar determinados aspectos. Então, os aspectos que todos nós, né, a humanidade toda, tem a chance de trabalhar esse mês, perdão, é a energia de touro, tá? E é óbvio que para quem é taurino, sente isso de uma forma mais intensa. E vocês também podem procurar no mapa de vocês, no mapa natal, que é o mapa de nascimento, aonde que tem o símbolo do signo de touro. Pode ser que tenham alguns planetas em touro, pode ser que você tenha uma casa em touro, sem nenhum planeta. Essa casa representa uma área da sua vida. E aquela área da sua vida vai ser a área onde você vai receber mais oportunidades, ou seja, você vai ser mais desafiado com as questões de touro ali naquela área da sua vida e é onde você também tem a oportunidade de ter mais crescimento, tá bom? Vênus também é outro indicativo, porque Vênus rege o signo de touro, então Vênus ele também é importante em termos de posição no mapa de nascimento, do signo que Vênus está. Então, assim, tem muitas energias, muitos indicativos no mapa para a gente poder se aprofundar. O que a gente faz aqui é uma coisa mais geral, né? Claro. De energia mais abrangente, obviamente, mas para ir nos detalhes, aí cada um precisaria fazer realmente olhar para o mapa. Exato. E aí, gente, já deixo aqui, né, para muitas pessoas que já conhecem, que já participam das luas novas, e tem alguns que são novos aqui. Então, a minha mãe, ela lê mapa astral cabalístico, ela é astróloga cabalística, então se você quer entender melhor o seu mapa, eu recomendo muito que você faça o mapa astral. Todos os meus alunos, quando entram no curso Cabala na Prática Despertar Espiritual, que é o meu curso de base, é o curso basilar sobre a Cabala, eu sempre indico em uma das aulas, quando a gente vai aprofundar o tema da nossa correção espiritual, né, o que a gente está fazendo aqui no mundo, eu sempre falo, faça o mapa astral com a Thalita, porque realmente te dá uma visão muito mais profunda em relação ao seu contexto, o que a sua alma veio fazer aqui, o que você veio aprender. Então, faça um mapa, fica a dica. Mas hoje a gente vai falar uma visão realmente mais geral, ela não consegue falar no detalhe quem tem a lua, o sol, o ascendente, etc. Senão a gente vai ficar aqui falando de 1 milhão de coisas que são muito específicas, precisa ver no mapa mesmo com profundidade, né? Exatamente, precisa olhar o mapa como um todo também, né? Então, realmente é outra história. Mas sim, com certeza a gente consegue trazer muita coisa bacana para vocês aqui hoje, né? Dessa energia do mês. Eu vou começar contando brevemente sobre algumas características de touro e depois a gente vai indo para o específico deste mês de 2024, né? Como que touro traz tantas oportunidades de crescimento para a gente, tá? Então, a energia de touro é uma energia bastante resistente, né? São pessoas, normalmente quem tem um touro forte no mapa, que são muito resilientes, que aguentam bastante pressão, que conseguem lidar com situações de muitos desafios, de muita pressão e se manter firmes como um touro, né?
Não é à toa que o touro é tão resistente e traz essa energia, né, para as pessoas com um touro bem forte no mapa. Touro também gosta muito de boa comida, de dormir bem, né, de ter bons confortos. Para touro é muito importante que ele esteja, né, com sono em dia, ele não Ah, sinta fome. A fome tira o humor de touro assim de uma verdade. forma enlouquecedora, sai de baixo. Normalmente eles são muito calmos, muito tranquilos, mas quando algo tira eles do sério, por exemplo, a fome, sai de perto, porque o humor acaba indo para lugares assim não muito agradáveis. E É. de modo geral, então, por causa dessas características, eles são amigos muito fiéis, são pessoas de muita confiança, né? São pessoas realmente que acabam sendo muito bons companheiros em situações difíceis. Eles são ótimos também para criar sistemas. Os taurinos, eles têm uma habilidade muito grande de organizar as coisas para que elas aconteçam de uma determinada forma. E aí, com isso, eles acabam também tendo muita paciência para ensinar as pessoas. Então, eles gostam de ensinar, gostam de passar, né, conhecimento adiante, de orientar as pessoas, especialmente se aquilo permitir que o processo seja mais rápido, para que eles possam focar naquilo que realmente interessa e para poder, enfim, depois descansar e, enfim, curtir um pouco a vida, né? Mas isso são Que são realmente os prazeres, características né? bem gerais, né? Mas isso é para todo mundo nesse mês. Eu sei que você já Sim. falou, mas você foi falando de touro, então, gente, lembrem-se, isso tudo que a gente está falando não é válido só. Tem um bichinho aqui. Não é válido só para quem é taurino. Isso é óbvio, vai ser mais acentuado para quem tem signo de touro, quem tem posições no mapa com touro importante, é óbvio, mas para todos nós nesse mês nós ficamos um pouco mais taurinos, então a gente vai buscar mais esse senso de ordem, como deixar os processos mais simples, mais fáceis, mais práticos. Para quê? Para que a gente possa aproveitar mais. Isso é muito bom, né? Você poder olhar para sua vida e falar: nossa, isso aqui não está funcionando direito. Como que eu crio um sistema melhor para eu ter mais tempo? Mais tempo para cuidar de mim, mais tempo para viajar, ou mais dinheiro para fazer as coisas. Enfim, a gente vai olhar, a gente vai ter uma força extra para organizar sistemas de uma melhor maneira na nossa vida. Ou seja, isso é para todos, né? Com certeza. E aí também existe uma tendência de touro de procrastinar um pouco as coisas, porque touro, como busca muito pelo conforto, ele tem uma certa alergia à palavra mudança. Se fala em mudança, touro vai saindo de fininho, vai querendo escapar da conversa, fingir que não é com ele. E muitas vezes ele acaba se prolongando em situações que não são saudáveis, que não são benéficas para ele, para não ter que enfrentar uma mudança, né? Tem uma coisa muito assim de tudo bem, isso aqui tá, é como se entrasse uma pedrinha no sapato, mas ele continua andando. Puxa, mas tem uma pedra no seu sapato, tira. Ai, não, mas eu quero continuar andando, tudo bem, depois eu vejo isso. Então, às vezes, ele vai deixando entrar um monte de pedra no sapato e quando ele vê, ele tá com o pé todo machucado. E ele poderia ter parado antes, ter tirado aquelas pedrinhas, né? E olhado para aquilo, enfrentado a situação. Então, é um mês para a gente ficar atento a questões relacionadas à procrastinação, busca com muito conforto. Mas quando eu for falar do mapa do mês daqui a pouquinho, a gente vai entender as forças que tem no mapa desse mês também para fazer com que a gente fique mais atentos, mais ágeis e mais em movimento, tá bom? Uhum. É muito bom, maravilha. Eu vou falar mais de conforto, mas um pouquinho mais para frente, né, mãe? Você quer falar das letras do mês e depois eu já começo a falar do Pode mapa e da energia ser. específica desse ano, né? Pode ser, maravilha. Então, gente, pela gematria, né, o que é a gematria? A gematria é o estudo do valor numérico, da numerologia por trás das palavras dos textos sagrados.
Então, a Kabbalah, para quem está chegando agora, tem muito seguidor novo, então é importante só equiparar aqui conhecimento para quem já acompanha, para quem está chegando. A Kabbalah é uma sabedoria espiritual milenar que fala sobre o propósito da vida, o sentido da alma humana, do que nós somos feitos, qual que é como que a gente alcança uma verdadeira conexão com a nossa felicidade, plenitude, satisfação, em como que a gente encontra o nosso propósito, como é que a gente pode ter sucesso nos nossos relacionamentos, na nossa prosperidade, na nossa saúde. Então, a Kabbalah é uma sabedoria muito ampla. Ela fala sobre todas as áreas da vida. E os ensinamentos da Kabbalah, eles são decodificações do texto principal, código, que é a Torá. Então, a Torá é um livro com histórias literais que muitas vezes parecem malucas, e com ensinamentos profundos em cada um desses textos, cada palavra, cada letra que a gente lê nos textos da Torá, tem muita sabedoria espiritual. E como é que a gente descobre essa sabedoria espiritual? Uma das formas de se estudar a Kabbalah é através da gematria. E aí a gematria é o quê? É o estudo, o entendimento das letras hebraicas, dos significados dessas letras, né? A partir do valor numérico, a gente vai buscando esses entendimentos. E aí, dentro do calendário cabalístico, cada signo cada signo e cada planeta é regido por uma letra do Aleph Bet, ou seja, do alfabeto hebraico. Então, o Aleph Bet compõe todos os signos, né? E nesse mês em especial, quando a gente fala do signo de touro, a letra hebraica que criou o touro é uma letra que se chama Vav. A gente vai depois compartilhar com vocês as letras hebraicas, elas têm um formato diferente, né? O alfabeto hebraico tem um alfabeto diferente do nosso aqui no Brasil, e aí cada letra tem um desenho, e esses desenhos, eles também falam sobre significados espirituais sobre as letras. Então, a letra Vav, ela é uma letra que ela faz, tipo, imagina que ela é um negocinho assim, aí ela tem no final uma voltinha, ela é tipo o meu dedo assim. É isso, um Vav. Depois vocês vão ver melhor, tá? Mas ela parece um gancho. E esse gancho, então, ele fala também sobre um sentido espiritual dessa letra. O Vav é a 16ª letra do alfabeto hebraico. E esse gancho, ele fala muito sobre manter as coisas unidas. É um meio de conectar o mundo espiritual com o mundo físico. Então, esse mês a gente tem essa conexão. É como se a gente pudesse fazer esse gancho com o mundo espiritual. A gente recebe uma força extra para que a gente possa ter essa conexão e trazer essas curas, que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas só para vocês já terem uma visão, Vav tem isso. O valor numérico de Vav é 6. E 6 na Kabbalah representa os 6 cantos. Quais são os nossos 6 cantos? É dito na Torá que os israelitas, quando eles estavam saindo do Egito, e quando a gente fala de israelitas, a gente está falando de nós não estamos falando de pessoas que saíram do Egito, são metáforas que falam sobre a nossa vida, que falam sobre coisas muito presentes e modernas do nosso dia a dia. Então, quando os israelitas saíram do Egito, ou seja, quando nós estamos saindo das nossas próprias prisões, a palavra Mitzrayim, que significa Egito em hebraico, ela vem de uma outra palavra que é Meitzar, que significa pescoço, e significa estreito, Mitzrayim, então vem do estreito. E esses estreitos são os lugares estreitos na nossa vida. Quando os israelitas estavam saindo do Egito, então eles saíram de uma prisão. Imagina você conseguir deixar para trás suas barreiras, seus medos, suas confusões, algo que persegue você há muito tempo, inseguranças, e você conseguir sair disso, certo? Só que depois a gente entra no nosso deserto. Normalmente, quando você sai de um obstáculo, você sai de uma dificuldade, você entra numa nova fase. E essa nova fase, se a gente não está preparado para essa nova fase, a gente se sente meio perdido, assim como se a gente estivesse num deserto. E aí, quando a gente está nesse deserto, nós precisamos de proteção. Não adianta só você sair das suas prisões, você precisa se proteger espiritualmente. Como que você se protege espiritualmente? É sabedoria, é conexão espiritual, é prática. São os pilares da minha metodologia, que é o Kabbalah na prática, tá, gente? Eu falo mais disso nos cursos. Mas o que é importante a gente entender? O que é o número 6? 6, a gente tem a nossa frente, as nossas costas, o nosso lado esquerdo, o nosso lado direito, em cima e embaixo.
São os nossos 6 cantos. E é dito que os israelitas, eles foram protegidos pelos 6 cantos, pelo Criador. Isso significa você criar uma película. Esse mês a gente precisa criar uma camada protetora através da nossa conexão espiritual, para que a gente não só cure essas partes nossas que precisam de cura, sejam medos, dificuldades em relacionamentos, né, um trabalho que você não gosta, qualquer coisa que te dói hoje na vida. Se você vai curar isso, você precisa criar. Então, não é só sair dessas situações, mas se manter como se você literalmente criasse uma camada protetora para que você esteja em profunda conexão com o Criador. Porque o Criador é quem vai nos proteger ao longo das nossas transformações e até mesmo antes delas, né? Antes de você mudar, criar essa camada protetora, para quê? Para você se proteger nos momentos de mudanças da sua vida. Então, sobre Vav, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E queria falar também sobre a letra que criou Vênus. Vênus é o planeta que rege o signo de Touro. E a letra é o Pei. Pei é uma letra, gente, depois vocês vão ver na forma dela, mas ela tem um formato de uma boca, ela parece uma boca. E Pei significa boca. Então, esse mês, a gente também precisa estar muito atentos ao poder da nossa boca. O que nós falamos, nós criamos. Existe uma palavra em hebraico que todo mundo conhece, que é abracadabra. Avracadabra, que significa eu crio enquanto eu falo. Então, a gente pode criar situações incríveis, a gente pode liderar mudanças positivas, a gente pode enaltecer o que tem de bom e o que tem de belo, a gente pode olhar pela perspectiva positiva das coisas, ou a gente pode olhar pelo que tem de mais destrutivo, ficar com medo, não querer sair do nosso conforto e ficar ali presos em certas situações. Por quê? Porque a gente está falando de coisas ruins, falando do que a gente não quer se conectar. Você fala, quanto mais você fala sobre os problemas, mais você vai ver problemas, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Aproveitar também a letra rei, a letra pei, que rei é outra letra, né? Aproveitar a letra pei para quê? Para usar as nossas palavras da forma mais construtiva possível. Então, sobre as letras é isso. Eu queria lembrar que, então, ao longo do mês, a gente tem essas duas coisas na nossa mente, né? Ao olhar as letras hebraicas do mês, que rege o signo e que rege o planeta, você visualiza, como é que a gente medita cabalisticamente falando, né? Você olha para essas letras e você fecha os olhos e você visualiza essas letras entrando e iluminando a sua consciência. É isso que a gente faz ao longo do mês. Quando você vai olhar as letras, tá? Quais são as letras do mês? Você já sabe. As letras do mês são Vav e Pei. Então você vai olhar para Vav, vai olhar para Pei e vai lembrar que Vav é esse gancho de conexão espiritual para quê? Para te proteger, tem valor numérico 6, vai te proteger de todos os cantos, para você ter as suas curas, para proteger você dos seus próprios pensamentos, de situações inconvenientes na sua vida. E quando você pensar em Pei, cuidado com as palavras. Hoje eu vou cuidar das minhas palavras. Eu vou falar daquilo que enaltece, que edifica e não aquilo que destrói. Então é isso sobre as letras que eu queria compartilhar. Muito bom, muito lindo, né? Muito poderoso. Muito Muito poderoso mesmo. E muito bem. Você, mãe, o que tem para nós agora? Vamos lá. Vamos entender aí de que forma, né, como a gente estava falando no comecinho da live, que esse ano especificamente a energia de Touro se apresenta. Já dentro do mês de Touro, a gente teve no final de semana algumas tempestades solares. O que será que espiritualmente isso significa? O Sol, dentro da astrologia cabalística, ele representa quase 70% da força de todo o nosso mapa astrológico de nascimento. O Sol representa a essência da nossa alma. Então, é como se a essência da nossa alma estivesse em franca expansão, porque as explosões solares são raios de sol, são explosões que jogam na atmosfera essa energia de fogo, né? Então vamos lá, vamos construindo aqui a nossa linha de raciocínio em relação a isso. Se o sol é a essência da nossa alma, é como se o sol estivesse gritando com a gente, falando: gente, presta atenção, vocês estão deixando passar alguma coisa muito importante.
Quando a gente olha para esse mundo super polarizado agora, e a gente vem experimentando isso desde as eleições aqui no Brasil, e a gente vê isso agora acontecendo também exponencialmente, se espalhando pelo mundo essa polarização, tem alguma coisa aí para a gente prestar atenção. Porque essa polarização ela não está unindo a gente, muito pelo contrário. Ela está fazendo com que a gente se conecte cada vez mais com o nosso ego. Quando a gente fala de ego na Kabbalah, a gente está falando dos nossos desejos egoístas. Quando a gente se preocupa só com a gente, com aquilo que é bom para a gente, com a minha forma de pensar, com a minha forma de ver o mundo, e eu não tenho espaço para acolher outras formas e respeitar outras formas, é aí que mora o perigo. É óbvio que nós somos seres únicos, existe uma razão para cada um de nós não se repetir. Não tem duas Yaés no mundo do jeito que a Yael é, não tem duas Thalitas, assim como não tem dois de nenhum de vocês que estão aqui, de ninguém que está no mundo. Então existe um propósito para a gente ter uma forma única de ver o mundo, de perceber o mundo de uma maneira muito única e especial. E isso é lindo, é isso que faz com que a gente cresça, que a gente se complete, que a gente vá formando, né, essa grande família que é a humanidade. Então, ser diferente não é o problema, de forma alguma, né? É precioso, é importante. A questão é quando, ao invés de eu ouvir a minha alma, que entende que existe espaço sim para todo mundo que está no mundo nesse momento, tem o direito de existir, quer a gente concorde ou não, quer a gente entenda ou não as coisas que estão acontecendo, porque o que acontece? A gente olha para as coisas muito pautada na nossa visão do mundo físico. A gente acredita nas coisas que a gente vê com os olhos e a gente esquece que existe toda uma energia espiritual, existe um mundo espiritual cuidando e orquestrando tudo que está acontecendo aqui. Quando a gente vai para esse lugar de consciência, muda muito a nossa postura, a nossa percepção sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E é esse o convite que essas explosões solares estão fazendo. Gente, olha para a essência da alma de vocês. Eu estou aqui gritando, eu estou aqui explodindo para que vocês lembrem do que realmente importa, né? Que nada que separa, aonde eu acho que só o que eu penso, só o que eu acredito é verdade, não tem espaço para nada mais. Esse é o lugar mais perigoso que a gente pode cair. Quando a gente está nesse lugar, é como se o fogo, a chama da nossa alma, ela vai apagando. E a gente vai incendiando o quê? Esse lado do ego, que não aceita, que não tem tolerância, que não entende, que não compreende, né? Então, a gente está indo para um lugar que é perigoso quando a gente só escuta esse lado. Então, acho que o convite desse mês de Touro, que é um convite muito ligado com a cura, é que a gente possa curar essas questões, esses lados do nosso ego que desassociam a gente da nossa essência verdadeira. E não é fácil, gente. Estou falando aqui que é fácil, né? A gente recebe toneladas de informação diariamente. A nossa cabeça está o tempo inteiro sendo afetada por diferentes informações. A nossa energia o tempo inteiro está sendo também muito bombardeada por diferentes sentimentos, emoções, pensamentos. A gente está num mundo muito acelerado. E se a gente não se cuidar, a gente vai continuar adoecendo, porque a humanidade, quando a gente olha para o cenário atual, está adoecida, né? E o que eu tenho que ver com isso? Porque não adianta eu culpar, né, lá fora, responsabilizar outras pessoas, a gente tem que olhar para a gente, olhar para dentro, de que forma que eu, essa areinha que compõe, né, ou essa gota d'água que compõe esse oceano, que é a humanidade, posso fazer a diferença. Né? Então, é um processo assim, muito de curar esse lado do ego e de fortalecer e de ouvir e de trazer para fora essa nossa essência divina que enxerga as coisas de uma forma diferente, né? Que respeita, que acolhe, né? Que consegue realmente absorver e essa ideia, né? De que somos todos uma única alma, né? Isso não é só uma bela frase, né? Isso é uma grande verdade espiritual. A gente se enxerga separados, porque nós somos corpos separados, mas em essência
nós somos, né, todos um. Então, acho que Sim. essa é uma das coisas importantes desse mês. E o fogo, ele também está ligado com cura, com transformação. Então, quando a gente observa também nessas tempestades solares, elas trazem uma mensagem, né, também nesse sentido da transformação dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo. O fogo é o que representa o nosso desejo pela vida, pelas coisas. O fogo, quando ele, para existir, o que ele faz? Ele consome tudo que aparece na frente. Não pode se dar o luxo de não se espalhar em procurando coisas que alimentem ele para ele continuar vivo, né? Então, eu acho que é um pouco desse olhar, o que a gente precisa trazer para dentro, né? Olhar para dentro para manter esse fogo aceso, para manter essa conexão com a nossa alma e poder permitir que esse fogo, né, também transcenda esse nosso lado que está indo para um lugar esquisito, né? E, de novo, né, não é à toa que tudo isso está acontecendo logo nos primeiros dias do mês de Touro. Sim, com certeza. E até com relação a essas explosões solares, né? Eu queria falar um pouquinho do conforto, né, mãe? Você quer falar mais alguma coisa antes de eu entrar nisso? Não, Ou eu pode já falar, posso falar? a gente vai trocando Tá. figurinhas. Eu estava conversando com a minha mãe também sobre isso, porque quando a gente tem essas explosões solares, né, o que que o fogo faz? Ele movimenta, né? Até a Rafa escreveu aqui cura e transformação, né? Exatamente isso. O fogo ele transmuta, ele coloca a gente nesse movimento, né? O fogo nunca tá parado, a chama da vela tá sempre em movimento. E ela transforma o estado das coisas, né? O fogo transforma o estado das coisas. E o que que acontece? A gente estava falando de cura, né? O mês de Touro é um mês que é muito conhecido na Kabbalah como um grande potencial de cura, refuá, cura. E aí, como que a gente pode associar, né, essa cura? Qual é a cura de Touro? A cura é exatamente esse movimento que muitas vezes é difícil para o taurino fazer. Né? É muito bom, gente. A gente tem algumas coisas que são importantes para o touro, né? Comer bem, dormir bem, tá confortável, não tá com calor, né? Tem que ter um conforto físico. E isso, eu dou risada porque a minha mãe tem lua em touro, o Dudu tem lua em touro, meu marido, né? E os dois, eles têm muito isso. Eles precisam ter certos confortos físicos que, para mim, às vezes, não, eu gosto também, mas a necessidade de alguém que tem um touro forte no mapa para ter alguma coisa, ter conforto, é impressionante. Confortos físicos, aconchegos, toques, enfim. Né, mãe? Isso. Não me deixe com fome. Não, não deixe ela com fome, Dudu também. É assim, desesperadora. Mas esses confortos tudo bem, né, gente? O problema são os confortos de coisas que começam a você, pela necessidade de um conforto, você acaba não tomando certas decisões, não dando certos passos. Esse é o lado ruim. Então, ter esse lado do conforto, maravilha, né? É muito bom comer bem, dormir bem, estar confortável, ótimo. Isso não vai te fazer mal. O que vai fazer mal é se você tiver uma busca tão forte por certos confortos que você não se movimenta na vida. E aí vem essas explosões solares para quê? Para mexer na nossa energia e para que a gente se movimente. Para a gente lembrar que a cura desse mês ela vem através do movimento. Né? Como é que a gente recebe a cura? Então, a cura do mês tá em você sair do seu conforto. Você pegar aquelas situações na sua vida que você procrastina, que você posterga, que você tá protelando, falando não, depois, e falar depois não. E é um movimento fora, literalmente fora do conforto, fora, sabe quando você fala assim, tá estranho, eu não quero fazer isso. A Kabbalah tem uma visão que eu gosto muito em relação a quando a gente está passando, né, mês a mês, cada signo, a gente, para acessar o potencial do mês, para o potencial de luz, é preciso fazer um trabalho espiritual. Esse trabalho espiritual não é você fazer um trabalho num centro, não é disso que eu tô falando, é você fazer um trabalho dentro de você. Trabalho espiritual é dentro. Você pode usar rituais para fazer trabalhos? Pode, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua religião, maravilhoso. Mas o trabalho que eu estou dizendo é, independente se você vai fazer um ritual ou não, é você internamente ter uma transformação. Isso significa você pegar situações e
coisas na sua vida que estão estagnadas e você precisa colocar a energia de movimento ali. Então, se todo mês tem uma oportunidade de mudança e transformação, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa focar nos movimentos necessários de cada mês. E no mês de Touro, como a busca pelo conforto, pelo não confronto, né? Touro não gosta de confrontar, ele não quer ter brigas, ele foge, ele fica fugindo de qualquer tipo de conversa que vai ser muito desconfortável, ele não quer passar por essas coisas. Então, o que que a gente tem que fazer? Para acessar essa cura desse mês, eu preciso olhar para certas situações que eu tenho medo de confrontar e dar um passo adiante. Tá, essa situação, ela tá te incomodando, é uma situação com uma pessoa, alguma situação na sua vida, faça a sua conexão com Deus. Reze, peça, se conecte no teu coração. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso dar um passo, eu preciso ter um movimento. Criador, me mostra que movimento é esse. Me mostra qual é esse passo. Isso é muito importante, porque a gente não está aqui só para fazer o que é confortável, né? E a nossa tendência humana é buscar por aquilo que é conhecido. Então, a gente às vezes busca, né, círculos de amizade, a gente já conhece todo mundo. De modo geral, a gente está sempre buscando aquilo que a gente já conhece. O ser humano tem muita necessidade de se entender e ele se entende muito através dessas referências, né? Mas a questão é que muitas vezes isso acaba apagando esse fogo que a gente tem interno, né? Ele vai oprimindo de alguma forma a expressão da nossa alma, porque a nossa alma veio para expressar muitas coisas, veio para manifestar grandes coisas. E grandes coisas, para cada um é uma coisa diferente, né? Claro. Mas esse estado de conforto, de procrastinação, ele acaba levando a gente para um lugar de apagar esse fogo, né? Como se a gente realmente não conseguisse ouvir essa voz, esse chamado que cada um de nós tem, né? E aí é como se a gente fosse minguando, né? Você vai minguando, vai murchando, murchando. Esse é o problema. É um mês para a gente pular para as oportunidades e não só agarrar as oportunidades que aparecerem, mas propositalmente se desconfortar. Propositalmente ir atrás daquilo que você jamais faria, né? Porque é muito chato, é muito incômodo. É exatamente aí que a gente tem que Se apontar movimentar. a nossa mira e ir em direção, exato. E lembrar que a gente tem esse suporte além de tudo. O universo está nos mandando esse suporte, né? Com todas essas explosões solares, pensa que o mundo ele tá com mais essa energia de fogo. Então é trazer essa energia, né? Porque touro é fogo, é energia interna de fogo, né, mãe? Ele é o terra, fogo da terra. mas ele tem energia interna de fogo. Então, assim, é uma combinação, energia interna de touro mais uma energia externa no mundo de fogo. Então, a gente se colocar realmente a dar um próximo passo. Ah, mas é muito difícil tomar uma grande decisão e etc. Gente, se desafia um pouquinho. Sabe aquelas coisas que você tem muito medo de fazer? Ao invés de tomar uma decisão gigante, fazer, querer mudar tudo na sua vida do dia para a noite, a gente não está falando disso, a gente está falando de você aproveitar essa consistência, essa estabilidade do touro e falar, eu vou ser consistente na minha busca por aquilo que é o melhor para mim e não só a busca do conforto, né? É sair só da busca do conforto e buscar o que é melhor para mim numa visão maior. E eu vou caminhar nessa direção. Caminhar é caminhar, não é você chegar lá do outro lado de uma vez, de uma hora para outra. É um pouquinho por dia, que nem o touro faz, aproveitar essa energia mesmo. Vai um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Né? Consistência, regularidade, isso é super importante. E é interessante que o mapa do mês, ele tem muitos signos fixos, que são signos que têm uma energia interna de fogo. Tem 11 planetas e posições do mapa em signos fixos, além de ter, enfim, outras posições em fogo mesmo. Então, é um mapa que está muito solar, digamos assim, né? Como a gente fala das explosões solares. Realmente tem muito dessa energia de transmutação no mapa do mês. Posso começar a falar do Pode, é isso que eu ia falar. Você quer falar alguma coisa mais sobre isso? Não, é isso. Vamos pro mapa do mês, então, gente. Vamos lá. Então, a base do mapa, quando a gente olha, né, a roda assim, zodiacal,
O mapa ele é dividido no meio e ele tem a parte de baixo e a parte de cima. Então, a parte de baixo a gente chama de base do mapa. E é na base, distribuído entre as casas 3 e 4, que a gente tem uma concentração gigantesca de touro. A gente tem 5 planetas em touro, além Uau. do fundo do céu, que é a base do mapa, né? Também em touro. Então, a gente tem 6 elementos em touro exatamente na base do mapa. E a base é o que dá sustentação para o mês inteiro. Uau. Então, essa energia de touro ela não está presente só na lua nova, né? Mas ela também está presente, obviamente, no Sol, que vai estar no signo de touro ao longo dos próximos 30 dias. A gente também tem Vênus, a gente tem Urano, a gente tem Júpiter também em touro. E para traduzir isso para uma linguagem, né, prática para a gente, o que isso tem que ver com a nossa vida, é exatamente o suporte que a gente precisa para curar esses aspectos que a gente falou aqui na live. Curar essa voz do ego que a gente escuta muitas vezes e que leva a gente para lugares que não são saudáveis para a gente e que acabam adoecendo a gente emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, e o corpo em algum momento acaba sofrendo. Então a gente tem uma oportunidade assim muito grande, a gente recebe muito suporte dessa energia para que a gente possa curar essas questões. E como que a gente faz isso, né? É olhando, é se observando, é olhando quais são os lugares aonde eu acabo ouvindo essa voz que me leva para um lugar de separação, de raiva, de frustração, de não aceitar ideias diferentes da minha, né? Quando a gente está nesse lugar, é um caminho realmente que vai adoecendo a gente aos poucos. Então, o mapa está falando assim, não façam isso, né? A ideia é que a gente possa se conectar com essa força, com esse poder de touro para fazer um movimento contrário, tá? E é interessante que, por causa da combinação desses planetas aqui, a gente vê também um pedido de fazer isso de um jeito novo, de um jeito diferente. Não é uma coisa que vai ser óbvia para a gente. É uma coisa que a gente realmente vai ter que se observar muito durante o mês para olhar e ser muito honesto com a gente mesmo, colocar a luz, né? Colocar o fogo da transformação e em pensamentos, porque, gente, a gente às vezes acha, né, que a gente do nada age de um jeito, mas tudo começa na nossa cabeça, a forma que a gente pensa sobre as coisas. E esses pensamentos que a gente tem, eles vão provocar certas emoções e toda essa combinação leva a gente a agir de uma determinada maneira. Então, a cura, ela precisa vir a partir da observação dos pensamentos que a gente tem. Se esse pensamento está me trazendo um sentimento de opressão, de tristeza, de raiva, de separação, de distanciamento, né? De desapontamento, não é um pensamento que é saudável, né? Mas muitas vezes a gente se deixa levar no automático, a gente está acostumado a pensar desse jeito. E esse mês a gente é convidado justamente para fazer diferente do que a gente está acostumado. A gente não está falando que a gente tem que se desconfortar, então é buscar pensar de outro jeito, né? É pensar de um jeito diferente, é estar aberto e buscar informações, às vezes, que vão nutrir você com uma outra forma de pensar sobre aquilo, tá? Às vezes, por desinformação, a gente acredita em coisas porque a gente vê, né, nas mídias, vê notícias, vê em grupos de WhatsApp, não necessariamente aquilo é daquele jeito. Então, que a gente possa buscar fontes, né, de conhecimento. Lógico. Não falando só de notícias, né, mas de conhecimento sobre a gente mesmo, comportamental. É um mês para a gente se conectar muito com a espiritualidade e buscar a nossa verdade mais profunda, porque Júpiter está dentro dessa galera aí, né, de touro na base do mapa, e Júpiter é um grande professor, é como se fosse o grande guru da astrologia, que quer ajudar a gente a enxergar e perceber essas grandes verdades espirituais, que quer ajudar a gente a entender esse mundo físico com um olhar espiritual. Então, ele dá esse suporte para a gente, para expandir, né? A gente fala que Júpiter é um gigante gasoso, porque ele é mesmo um planeta gigantesco, e ele tem a ver justamente com isso, com a grandeza da nossa essência, com a grandeza da nossa alma. Então, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa se informar melhor, a gente precisa ir atrás de
informações de sabedoria, leitura, né? De cabala também, obviamente, né? A gente está aqui falando muito sobre cabala, para ajudar a gente a expandir, para ajudar a gente a entender as coisas de uma outra forma, tá? Com certeza. E ao mesmo tempo, a gente tem um suporte de Áries bem interessante, né? A gente tem 3 planetas em Áries, Mercúrio está em Áries, Quirón está em Áries, a gente tem Marte em Áries também, que é muito forte, e o nódo lunar norte também está em Áries, ou seja, Áries é sobre ação. Áries não fica pensando muito, vai e faz. E é tudo que a gente precisa nesse mês. Então, se a gente junta essas 2 energias, Touro, que está conectado com a cura, que está conectado com a resistência, com a determinação, com a força, com a capacidade de suportar muita coisa, porque Touro tem uma resistência muito grande, com a iniciativa de Áries, ainda mais com Marte em Áries, nossa, a gente tem assim um suporte maravilhoso do universo, né, para conseguir fazer esses movimentos tão importantes que a Yael compartilhou, que eu compartilhei aqui durante o nosso bate-papo, tá? Com certeza. E para ajudar, a gente tem o ascendente do mapa da Lua Nova. Tudo isso que eu tô falando, gente, é o mapa da Lua Nova, tá? Que mapa é esse, né, que eu tô falando? É o mapa da Lua Nova. E o ascendente em Aquário traz o quê? Inovação, traz criatividade, traz um olhar adiante. E o signo de Aquário, ele é muito justo. E unindo a força do ascendente em Aquário com Júpiter em Touro, que também é um planeta que rege a justiça, a gente tem a possibilidade de ser mais justos, de ser mais imparciais nas nossas avaliações, de conseguir realmente olhar para as coisas sob uma perspectiva mais ampla e espiritual, né? De olhar adiante e não olhar só para aquele, pro que o limitado do mundo físico faz a gente perceber, tá? E para completar aí essa análise do mapa, a gente tem o meio do céu, que é o ponto mais alto do mapa no dia da lua nova, no signo de Escorpião, que tem tudo a ver com transformação também. Então, gente, o mapa tá super poderoso, o mapa da lua nova. Ele planta uma semente de energia para o mês inteiro, por isso que a gente está falando do mapa da lua nova, porque ele traz para gente um colorido diferente para esse mês de touro. Sim. O mês de touro do ano que vem vai ser diferente, né? Então, é essa força que a gente está recebendo esse mês. Transformação, cura, purificação, determinação, organização, né? E assim, a capacidade também de Escorpião de regeneração é enorme. Então, o alto do céu sendo um ponto alto importante no mapa, ele aponta, né? Ele direciona a gente para esse lugar de regeneração. O Escorpião está muito ligado com morte e renascimento. A morte do quê? De todas essas coisas que a gente está convidando vocês a observar durante o mês, que não servem mais, que adoecem a gente, e substituir por algo que seja saudável, tá? E, de novo, o que é algo saudável? É um estudo, é uma leitura, é um curso, é ir no parque, é olhar a natureza, é estar com as pessoas que a gente ama, é fazer o bem de graça, simplesmente porque a gente quer fazer, é não julgar, né? É aceitar mais, é entender que as pessoas têm o direito de pensar diferente e eu não preciso enfiar o dedo no nariz dela porque ela não pensa do jeito que eu penso. É ter mais amor, né? Eu acho que esse é um movimento de transformação que o mês está pedindo pra gente, né? Trazer mais amor para nossa vida. Bom? Maravilhoso. Maravilhoso. Incrível. Então, gente, a gente está falando dessa cura, o foco que a gente precisa ter, então, é primeiro saber que assim, a grande energia em potencial do mês de touro sempre é cura. Cada ano o mapa, como minha mãe estava falando para vocês, é diferente. Nesse ano, então, a gente está falando de algumas curas em especial, né? Poder trazer o olhar, tá? Como que eu vou acessar essa cura? Então, através de todo esse movimento, todas essas explosões solares, elas criam uma energia de movimento, né? Toda essa parte, o Áries, que minha mãe falou, tudo isso, esse monte de touro na base do mapa, tudo isso é para quê? É para ajudar
a gente a criar movimentos, mas não adianta ficar esperando o dia que uma explosão solar vai fazer você se movimentar. Ou seja, a gente sabe que existe essa energia no mundo, só que se você não levanta da cama, não coloca o tênis e não vai caminhar, você não vai perder peso. Então a gente Exatamente. precisa entender que quando se fala de Kabbalah é prática. Eu falo disso constantemente, porque assim, a sabedoria, tem muita gente que se inspira, se empolga e ouve os ensinamentos espirituais e fala, uau, que incrível! Amanhã não lembra nada do que foi falado, né? Não só por nós, tá, gente? Isso é o normal, isso é em geral, na vida. Se a gente não pratica o conhecimento, se a gente não reflete sobre a nossa vida, quais são as áreas que estão estagnadas, o que eu preciso criar movimento na minha vida, o que eu tenho medo de mudar, aonde que está esse conforto destrutivo para mim. Se a gente não olhar para isso e praticar a sabedoria através desse olhar, nada muda, vai ficar tudo igual. Então, é o que eu falo, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, existe a eletricidade, aqui na minha casa tem eletricidade. Só que existe uma coisa que é o interruptor da luz. Se eu não aperto o botão do interruptor, a luz não vai acender. Então, para tudo na vida, seu celular está sem bateria, você tem carregador, você tem celular, você tem eletricidade. Se você não pluga, não vai. Então a gente precisa fazer a nossa parte, sair desse conforto, buscar essa cura, né? Fazer o que tem que ser feito e aproveitar, gente, porque a gente sabe, eu sei, a gente tem falado muito disso. Nós do Instituto Keter estamos fazendo uma campanha para tanto para conseguir doações diretas de coisas físicas. Então, a gente está coletando através do Pix, do cabalanapratica.gmail.com. A gente está coletando em dinheiro e fazendo compras. Eu tenho compartilhado nos stories isso para vocês, né? Então, assim, fazer parte da mudança. Você pode doar R$ 1, você pode doar mais de R$ 1, você pode doar R$ 1.000, pode doar R$ 100, pode doar R$ 50, não importa. Fazer parte da cura do mundo, né? A gente está aqui, mas eu tenho alguns que são do Sul, outros não. Não importa. Somos humanos, somos todos brasileiros, acima de tudo Falou somos doação humanos. para quê? Você não Eu vou explicou para quem que é a explicar. doação. Ah, Eu vou tá. explicar, eu vou explicar. Então, assim, somos todos humanos, estamos aqui para quê? Para contribuir para a nossa sociedade e através do nosso movimento a gente cria curas na nossa vida. Então a gente está coletando em dinheiro para essa semana em especial a gente vai mandar muitas roupas de frio para o sul, especificamente para uma aluna minha, né? Tem um problema lá que a gente está ouvindo muito falar, que é assim, será que essas doações estão chegando, não estão chegando, para quem estão chegando? Então, o que a gente fez? A gente entrou em contato, a Camila do meu time falou com todo mundo, a Camila minha sócia, ela falou com todos os alunos do instituto para entender quem é do sul e oferecemos ajuda. Olha, tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? E a gente descobriu algumas pessoas que estão na linha de frente e que estão precisando de coisas específicas. O que vocês estão precisando? Aí a Giane, que é uma aluna nossa do Sul, falou: precisava de um monte de itens de higiene, preciso de roupas de frio. Ela falou uma série de coisas. Então a gente comprou um monte de coisas de higiene, compartilhei tudo nos stories, compartilhei nota fiscal, tudo que a gente arrecadou, tudo que a gente já comprou, a gente ainda tem verba. Então essa semana a gente vai comprar roupas de frio. A gente também está coletando doações de roupas, enfim, quem quiser falar comigo, você tem roupa para doar, você é daqui de São Paulo, me manda uma mensagem, tá? E aí a gente combina uma melhor forma de eu poder pegar essas roupas, enfim, a gente se fala no privado. Mas assim, o ideal é a gente poder mandar roupas de frio e fazer a nossa parte para essa cura. Criar esse movimento na nossa vida, criar essa onda de movimento, para quê? Para trazer mais cura, para ajudar nesse momento, né? A trazer uma união no momento que o mundo está tão polarizado, né? É incrível como a solidariedade e o amor, ele prevalece nessa hora, né? É. Prevalece, ainda que tenham algumas Sim, situações, a gente sabe, o que grita mais alto, felizmente, é um amor, né? A compaixão. Então, por mais louco que seja, nesses momentos, né, de tanta tristeza, a gente também extrai, né, o melhor da gente. É quando vem essa solidariedade e todo esse carinho pelas pessoas que estão lá. A exato, gente precisa mais exato. disso.
Eu vou compartilhar nos stories de novo depois, tá? Para quem quiser fazer doação. Lembrando, nós estamos mostrando tudo que a gente ganha, tudo que a gente compra, todo esse dinheiro, 100% dele, vai tudo para o Sul em doações diretas para essa aluna que é a Giane. E a gente tem uma outra aluna que é a Betânia, que está com amigas em Santa Maria. A Giane é de Porto Alegre, a Betânia é de Santa Maria. E as duas, a Betânia a gente consegue doar direto Pix, porque eles têm mantimentos na cidade, eles não estão precisando de nada, então ela vai lá, ela compra, ela faz kits e ela está entregando para as famílias. Ela e um grupo de amigas, é um grupo grande de voluntários, tá? Então eles estão prestando também todas as contas, compartilhando tudo nos stories. Então a gente pode fazer doações diretas para a Betânia, ou a gente pode nós aqui do Instituto Keter estamos recebendo o Pix, comprando coisas e enviando para a Giane nominal. A gente está fazendo questão de pagar para o correio, para entregar direto em nome dela, para saber que essa doação chegou para ela e a gente sabe que ela vai fazer a distribuição, vai mandar fotos. A gente mandou na sexta, então assim que chegar ela vai mandar fotos e a gente vai poder compartilhar com vocês, tá? Mas a gente vai mandar mais coisas agora por conta do frio. Roupas de frio, mantas térmicas, casacos, toucas, meias e por aí vai. Muito bom. Então, que só aproveitar o momento para falar disso. Mãe, você tem mais coisa para falar do mapa do mês? Não, acho que a gente pode ir para os exercícios práticos agora para o mês de Touro, compartilhar com eles. Ótimo. Quer Vamos. começar? Vai lá. Então, vou falar primeiro sobre a primeira oportunidade. A gente sempre compartilha com vocês 3 oportunidades, 3 obstáculos e 3 ferramentas que nós podemos usar durante o mês para que a gente possa acessar essa energia. Lembra, a energia está disponível, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a primeira coisa, a primeira oportunidade é a oportunidade de ver mudanças na nossa vida. A gente tem oportunidade, a gente às vezes fica meses, anos esperando certas mudanças, querendo que certas coisas aconteçam. Você fala, mas eu queria tanto mais isso. Queria que o meu corpo tivesse mais em forma, eu queria ter mais amor no meu casamento, eu queria ter mais amizades, eu queria realizar mais no trabalho, ter mais dinheiro. Tá, você quer mudanças? Esse é um mês em potencial com uma grande oportunidade de mudanças. Olha que maravilha, né? Aí o que acontece? Existe o obstáculo. Qual é o obstáculo? É o signo de touro e o mês de touro, por um outro lado, sabe aquela coisa assim, uma dualidade? Então tem uma grande oportunidade de mudanças, mas internamente a gente pode sentir, ah, não, mas tá tão gostoso aqui, tá tão confortável. Para eu poder ter um casamento melhor, eu vou precisar ter menos tempo cuidando de um monte de coisa da casa, eu vou precisar separar um tempo, mas eu tenho que fazer, mas eu vou ter que ter mais tempo, vou ter que trabalhar um pouco menos, eu vou ter que abrir mão de certas coisas para ter o tempo para o casal, certo? Se você não fizer o movimento de sair do conforto da rotina que você já construiu, você não vai melhorar o seu casamento, não vai ter melhoras, não vai ter mudanças boas no casamento. Isso se aplica a tudo, gente. Então a gente tem uma certa dificuldade de entrar nesse movimento que a gente está falando, mas o grande potencial é você conseguir as mudanças que você quer. Só que para isso você tem que dar um passo. O universo vem e preenche a gente com profundas bênçãos incríveis quando a gente se movimenta. Mas você vai precisar se movimentar. O obstáculo é exatamente essa vontade interna de não fazer nada, de não sair do lugar. A gente tem que ir um pouquinho contra isso de forma proativa. E a ferramenta, então, é essa: você buscar algo que seja desconfortável, mas que para um bem maior você sabe que vai ser bom. Eu não estou falando para você fazer isso em todas as áreas da sua vida. Então, você vai fazer em uma situação da sua vida. É fazer o teu movimento, entrar nesse ciclo de energia, de mudança, e observar também todas as portas que começam a abrir. Por quê? Porque o universo reverbera a partir das nossas atitudes. Então, a ferramenta é você escolher algo. Eu estou há muito tempo para me organizar financeiramente. Então, esse mês que você vai fazer? Organizar uma planilha financeira. Eu estou com muita dificuldade de começar a fazer exercício físico, eu quero muito há muito tempo, mas estou com preguiça. Então tá, vai fazer caminhada 15 minutos por dia. Sabe, é você entrar no movimento, mas não falar assim que vai fazer uma coisa gigante a ponto de você se sabotar. É começar o movimento. Essa é a grande ferramenta número 1. Devagar e sempre. Exato. Né? Segunda oportunidade, mãe. A segunda oportunidade. Bom, esse mês é um mês importante para a gente poder ouvir as pessoas que pensam diferente da gente.
né? É um mês importante para a gente expandir a nossa visão de mundo. Como a gente falou, né, Touro às vezes fica muito apegado, e esse é o obstáculo do mês também, do mês não, perdão, do mês também acaba sendo, claro, mas o obstáculo para essa ferramenta que a gente está... Ô, gente, eu embaralhei tudo. O obstáculo para essa oportunidade é justamente uma certa teimosia que Touro tem. Ele se apega porque ele odeia a mudança, ele tem alergia à palavra mudança, né? E aí, quando ele fica nesse lugar de se apegar às coisas, porque ele não quer experimentar uma coisa nova, ele acaba entrando num lugar de teimosia. Então, Touro às vezes é meio cabeça dura, então pode ser que esse mês a gente fique um pouco mais cabeça dura, mais resistente também. Apesar da gente ter uma energia muito especial, como a gente está falando aqui, de fogo, que está fazendo a gente se movimentar, isso vai ajudar a gente a sair desses lugares também de mais resistência a ideias diferentes da nossa. E é uma resistência pela simples preguiça, às vezes, de se abrir para alguma coisa nova. Nem é porque ele não tá... Ele poderia até ouvir e concordar com a pessoa, mas ele não quer nem ouvir. Então, a ferramenta para esse mês, para poder ajudar a gente a sair desse lugar, é se abrir para ouvir pessoas que pensam diferente da gente. Escuta a ideia até o final e depois faz a pergunta para você mesmo: o que será que pode acontecer se eu pensar dessa forma, ou se eu agir dessa forma, né? E se pergunta e testa, né? Testa agir diferente, né? Então é um mês para a gente realmente se desconfortar nesse sentido, tá bom? Isso com o intuito de trazer cura, transformação e união, tá? Muito bom. E a terceira aqui, oportunidade, é a gente criar conversas construtivas para poder resolver coisas que estão empacadas na nossa vida. Só que assim, o obstáculo é que Touro não gosta de confronto. Touro não gosta de ter que falar, ele prefere colocar ali os óculos cor-de-rosa e fingir que tá tudo bem. E esse é um grande obstáculo para Touro. A gente precisa enxergar as coisas como elas são, olhar e falar, tá, essa situação, ela precisa ser endereçada. Essa conversa precisa acontecer, eu preciso falar sobre isso, eu não posso deixar para depois. Então eu vou fazer a minha parte. O obstáculo vai ser, o Touro vai sempre falar, não tá tão ruim assim não. Até que tá tudo bem, sabe? Preciso ter uma conversa direta, não vai dar problema, sabe, vai gerar discussão, não. Gente, o contrário. Qual que é a tua ferramenta? Pense, escreve antes. Escreve o que você tem a dizer, escreve o que é importante de você endereçar. Pensa nas melhores palavras e fale. E fale, nem toda conversa precisa ser uma briga, nem toda conversa precisa ser assim tão desconfortável. Às vezes parece que uma coisa é muito mais desconfortável do que ela é. Pode ser a solução de resolver uma série de problemas. Entendeu? Converse, escreva antes, usa essa ferramenta de se organizar mentalmente, sabe? Colocar o pé no chão, o Touro é muito estável. Então, sabe, sente essa estabilidade, escreve o que precisa ser dito e endereça. Isso vai ser muito positivo para a gente poder criar essas mudanças e aproveitar a oportunidade de cura nos nossos relacionamentos. Às vezes você precisa ter a coragem de olhar no espelho para você. Quantos anos, às vezes, você não olha no espelho e vê que você está acima do peso, que você está com problemas de saúde, você não quer olhar. Sua pele está gritando, a olheira está lá profunda, seu intestino não está funcionando bem, seu estômago dói, você tem dor de cabeça. Tá, tem horas que a gente precisa simplesmente... Você quer a cura? Você precisa enfrentar o problema e não ficar colocando óculos cor-de-rosa, como o Touro gosta de fazer, e fingir que não tem problema. Não, tem problema. Mas vamos resolver? Porque a cura vai vir se a gente tomar atitude, se a gente entrar em movimento. E esse é o grande convite. São esses movimentos que a gente quer fazer. É olhar no espelho, é ser sincero com você, é ser honesto com você, ver o que é que não tá bom e falar, cara, isso não tá bom, mas eu vou melhorar. Qual que é o primeiro passo que eu preciso dar? Qual é a primeira ação que eu preciso ter? O que eu preciso fazer para ter sucesso na minha cura? Seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela de relacionamentos, de dinheiro e por aí vai. Nós precisamos olhar com essa estrutura que Touro tem, aproveitar essa energia de Touro, que é estruturar, organizar, deixar tudo da forma mais prática possível, para melhorar os processos da nossa vida. Melhorar as nossas rotinas, melhorar os nossos relacionamentos. Então, é foco. Foco.
Foco e Constância, ação. foco e constância, E né? atitude. Persistência. Exato. Exato. Muito bom. Bom, eu Então é isso. queria Você... encerrar, assim, da minha parte com uma frase, né? Que eu acho que tem muito a ver com toda essa energia de touro, né? Nada é bom para sempre. Nada é bom para sempre. O que é bom hoje pode não ser bom daqui a um mês, a uma semana, a um ano. Então é importante a gente estar sempre revisitando esses lugares onde a gente se acomoda, os Uhum. lugares onde a gente. Por que, que é procrastinação, gente? Procrastinação é uma voz gritando dentro de você que você precisa fazer alguma coisa e você não faz. Uhum. Porque senão a gente não está procrastinando. Se está tudo certo, não tem por que mudar o que está funcionando, né? Eu posso Sim. fazer adaptações, eu posso, né, sempre ter um olhar criterioso para ver se eu posso melhorar, né? Fazer um upgrade em alguma situação, em alguma questão na minha vida. Mas quando eu falo estou procrastinando, é porque eu sei que eu tenho que mudar. Então, né, a frase assim, que eu gostaria de deixar é: nada é bom para sempre. A gente precisa sempre estar atentos, né, Uhum. para a gente não cair nesse lugar. É, E esse é um lugar que, né, de novo, vai adoecendo a gente aos perfeito. pouquinhos, devagarinho, devagarinho. E quando a gente vê, a gente está ali apagado e nem sabe por quê, né? É, A gente fica deixando isso acontecer. Então, perfeito. Muito bom, muito bom. É isso aí. Vamos lembrar disso então, gente, esse mês. Tudo isso, essa frase também muito boa. Para a gente criar os movimentos e não ficar estagnados, exato. né, no conforto do que um dia foi bom. Se não é bom, mexe, levanta, sacode a poeira, dá a volta por Segue em cima, frente. bora Gente, movimentar a vida. que esse mundo, ele é um infinito de possibilidades, um infinito de possibilidades. Não existe uma, duas, 10, a gente não pode contar quantas possibilidades ele oferece para a gente o tempo inteiro. Então é Pois é. importante a gente lembrar disso e muito durante esse É. mês. Não existe uma resposta, não existe uma saída. Por mais que a gente precise, às vezes, também, claro, né? Tomar decisões e seguir por um caminho, é seguir aberto para tudo que esse caminho pode me trazer. Muito bom. É isso aí. Então, gente, maravilha. Que seja um mês Maravilha. maravilhoso para todos nós. Que seja um mês de muita cura espiritual aí, fazendo os movimentos necessários de acordo com tudo aquilo que a gente falou hoje. Quero agradecer aí a presença de todos. Tem muitos que estão chegando aqui no meu Instagram agora. Nós temos live toda semana. Hoje, em especial, a gente fez a live sobre a energia do mês, porque semana passada a gente não conseguiu fazer da lua nova, então fizemos agora, tá? Normalmente, segunda-feira eu falo sobre a energia da semana. Eu falo sobre qual é a consciência espiritual da semana. Toda semana tem uma energia. Então, se você não vem ainda, venha. Normalmente as lives acontecem às 8h30 da noite, na segunda-feira, só comigo para falar sobre a energia da semana. E uma vez por mês minha mãe tá aqui para falarmos juntas, né? Mas minha mãe traz muitas coisas incríveis sobre astrologia cabalística. Então a gente se vê na semana que vem. Quem não fez o mapa ainda astral, faça o mapa com a minha mãe. Ela é incrível de mapa astral cabalístico, que é uma vertente super específica e que agrega muito nos nossos estudos de Cabalá para o autoconhecimento. Então eu indico muito, façam, tá? E em breve, gente, nós vamos ter em junho teremos 4 episódios da minissérie A Filosofia da Felicidade, que é uma minissérie para quem quer começar os seus estudos de Kabbalah, quem quer adentrar nesse universo da Kabbalah. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas semanas, tá? Então é para quem está chegando, para quem é ainda novo na Kabbalah. Venham participar da Filosofia da Felicidade, que eu vou explicar mais para vocês o que é a Kabbalah e como a gente pode se aprofundar na nossa própria felicidade, tá bom? Através da Kabbalah. E a querida, obrigada. Eu vi ela fazendo os comentários Sim, não, aqui. tem um monte de gente falando, não, o mapa da Thalita é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É verdade, gente, maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, filha, pelo convite. Foi uma delícia estar aqui com você. Eu que Obrigada agradeço. que participou com a gente aqui. Que maravilha, que energia incrível ter vocês aqui com a É, gente. E até mês que vem, né? E exato. até E mês pessoal, que vem tem quem mais. quer, quem quer mandar, quem quer fazer mapa, já mandaram aqui como fazer mapa, etc. É só mandar mensagem pra Thalita, minha mãe.
manda um direct para ela, que ela vai ficar de olho, atenta nos directs, porque normalmente, gente, a agenda dela é cheia. Quem quer fazer mapa, marca logo, tá? Tem lugar, mas assim, normalmente, depois, principalmente que a gente faz live, o pessoal marca bastante, então aproveita, marca o teu mapa, é só mandar uma mensagem para ela, ela vai agendar com vocês. Se não souberem como encontrar ela, me manda um direct que eu mando o arroba dela, tá bom? E aí vocês agendam um horário. Obrigada, muito bom. E vai ficar gravada, né? Para quem não Vai, conseguiu pegar é isso. tudo, vão conseguir ver depois na nossa É página. isso aí. Então tá, gente, um beijo para vocês. Mãe, Obrigada. obrigada. Beijo, Boa boa noite. noite. Ótima semana. Rodestov, um Shavuot lindo Tov, mês para Chodesh Tov. Beijos. Tchau. Beijos. Tchau.